Queridos irmãos, então nós vamos dar sequência agora no vídeo 228. Então a sequência aqui também, né? Então Kardec continua dizendo assim, ó. Sob esse aspecto, os médios gozam de maior ou menor poder. Agora, esse termo aqui, poder, é relativo. Kardec permitiu que esse termo continuasse dessa forma para justamente nós pudéssemos analisar. Entendeu? Porque médio nenhum tem poder. Médio nenhum. É um fenômeno natural que não se resume a poder. Não. Porque a partir do momento que a pessoa admite esse termo poder, ele se torna assim um vaidoso. Quem admite esse termo são aqueles seres assim, os buenadishas, aqueles pai de santo, né? Aqueles que gostam de ser idolatrados pela humanidade, aqueles que não são lá muito simpatizantes dos estudos da literatura espírita. Isso eu falo mesmo rasgado, como se diz o termo. Então, todos esses que não abraçam a causa, eles acham que eles são dotados de um poder. Ah, mas se Kardec deixou aí, é porque a pessoa é dotada de um poder, Luiz. Não. Kardec deixou aqui justamente para que pudéssemos raciocinar como eu raciocino. Eu consigo raciocinar conforme eu raciocino. Porque nós não temos poder nenhum. O que nós achamos que é poder é um processo natural. Vamos pensar da seguinte forma. Os católicos, por eles não ter o conhecimento que a literatura espírita tem, que essa ciência espírita tem, que o espiritismo tem, eles acreditam que certo indivíduo é dotado de um poder sobrenatural, né? Eles acreditam no maravilhoso. O maravilhoso é um poder, né? O miraculoso é um poder. O milagre é um poder que a pessoa tem. Olha quanta palhaçada. Olha a falta de conhecimento aí. Então, nós espíritas não podemos admitir esse termo aqui, que nós somos dotados desse termo, de poder. Kardec deixou aqui para que pudéssemos raciocinar. Então, gente, nós temos que aprender a decifrar esses códigos. Porque a literatura espírita ela é cheia de código. Eu costumo dizer que a literatura espírita ela é nada mais, nada menos que como as parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Ninguém até hoje conseguiu decifrar as parábolas que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Por que ninguém? Porque uma parábola, ela possui
bilhões de sentidos diferentes. Então, quando eu digo assim, decifrei essa parábola, assumi que sou um ignorante. Que parábolas são códigos. E código é indecifrável. Então, nós temos que ficar muito atento também na literatura espírita, nas obras, principalmente nas obras básicas de Allan Kardec, né? Porque tá cheio de pegadinha de sentido duplo, de sentido triplo, né? Tá cheio, né? Então, olha só para você ver. Sob este aspecto, os médios gozam de maior ou menor poder. Isso é inexistente, nós já explicamos, né? Então, o que Kardec diz aqui, por exemplo, o maior ou menor, vamos pensar por aquele outro lado. O menos ostensivo teria menos poder. O mais ostensivo teria mais poder. Isso é inexistente. Isso é inexistente. Porque cada qual produz de acordo com o teu nível evolutivo, de acordo que satisfaça aqueles que ali necessitam. Nós nunca, Deus nunca nos dá aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente necessita. E nós sabemos que quase sempre não, sempre, o que nós necessitamos, né, é completamente diferente daquilo que Deus nos dá. Porque o que nós necessitamos é a resignação, a aceitação, a humildade. Eu tenho uma amiga minha, aliás, eu tinha uma amiga minha há 20 anos atrás. Tá. Essa amiga minha tá relacionada a isso aqui, viu? Não tô contando historinha, não. Essa amiga minha, ela era muito orgulhosa. Ela era muito egoísta. Então ela casou há 20 anos, não, há 25 anos atrás, 2022, então só você contar. Mas ela era um poço de orgulho e de egoísmo e de arrogância, narina empinada. Ela mesma admitia de vez em quando a mim essas qualidadezinhas dela. E ela casou com um homem mais arrogante que ela. É acreditado, né, que as pessoas dizem unir o útil ao agradável. Aí que ela ficou pior. Jesus, Maria, José, com todos os apóstolos, e olha lá se ainda Moisés não estava junto. O que aconteceu? Passou 2 anos, o marido dela morreu. Só que durante o período que ela estava casada, ela não conseguiu, coitada, ter nenhum filho. Só que durante o período que ela estava casada, o marido dela levou ela para o exterior, comprava roupa de grife. Você entendeu? Mas transformava ela numa rainha que não existe na Terra. Roupas de grife, sapato de grife, bolsa de grife, tudo grife, 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 grife. Eu acho que se ela tivesse um filho, o filho ia chamar Grife. Nunca vi desse jeito, né? E ela
acostumou naquele luxo. Só que 2 anos depois, o marido dela teve uma cirrose, não por motivos de bebida, uma cirrose hepática, mas não por motivo de bebida, porque ele não bebia, ele não fazia uso de bebida alcoólica. E ele desencarnou. Tá. Ela pegou o dinheiro dele e tal e gastou esse dinheiro todo. Eu sei que demorou mais ou menos uns 10 anos. Ela gastou o dinheiro, tudo. Direito dela. Ela casou com ele, né? Direito dela. Só que ela gastou com luxos. Luxos e mais luxos e mais luxos e mais luxos. Só que o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. E ela se viu na condição assim, nunca trabalhou na vida. E ela começou a depender dos relacionamentos com as amigas, com os amigos, assim, para trabalhar assim como secretária num lugar, secretária, mas mesmo sem ter cursos de secretária. Tá bom. Quando foi um dia, a espiritualidade pegou, mandou um ótimo homem, né, para a vida dela. Um excelente homem, caráter, moral. Olha, não tinha coisa mais importante na vida que aquele homem para ela. E ela apaixonou por ele. E ele por ela. Tá bom. Ele se vestia muito bem. Mas quando ela perguntou a ele assim, qual a tua profissão, tal, ele falou assim, eu trabalho na roça, eu procuro carpir café, carpir milho, arroz, feijão, tiro leite das vacas, nem é ordenhar, tiro leite das vacas, pessoa muito humilde. E essa pessoa, nossa, foi um choque. Meu Deus do céu. Sair de um castelo para uma choupana não é brincadeira. E ela foi morar com esse homem. Contra as vontades dela, porque ela pensou assim, não, eu vou mudar ele. Mas ela não conseguiu mudar ele. Porque ele foi mandado pela espiritualidade para consertá-la, para ajudá-la, para transformá-la. Mas só que ela não soube aceitar. Então ela arrumou 1 milhão de defeitos e se separou desse homem. Aí depois, você sabe, né? A vida se encarrega, né? O tempo se encarrega de resolver através das ilusões, né? Então, sobre esse aspecto, os médios gozam de maior ou menor poder, produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados, né? Que nós já dissemos que esse termo poder não existe, e esse produzindo, por conseguinte, efeitos mais ou menos pronunciados, essa produção está relacionado aos fluidos, os quais cada médium é detentor nos seus dons
específicos. Então, um é excelente psicógrafo, outro é um excelente médio de cura, outro é um excelente médio de vidência, outro é um excelente médio de psicofonia, outro é um excelente médio orador, que isso tudo é dom. Isso não é mediunidade. Mediunidade é neutra. Dons é aquilo que surge da mediunidade, que requer-se aptidão, é onde a pessoa investe nos estudos correspondente àquela aptidão. Porque se você procurar na literatura espírita, você encontra material condizente relativo a todos os dons mediúnicos, te ensinando como você educa-os. Que lá tá de outra forma, te ensina como você desenvolve esses dons, mas não existe o termo desenvolvimento, e sim educação, porque a educação está relacionada a vários fatores: disciplina, transformação moral, intelectual, autoevangelização, humildade, aceitação, e entender que é preciso primeiramente nos comunicarmos com as almas. É preciso primeiramente entender o candidato que a doutrina dos espíritos, como nós já dissemos, ela existe para o nosso burilamento e não para o burilamento de espírito. Nós temos que nos burilar. Veja bem, o diamante, depois de lapidado, ele vai para um anel de uma madame, para um colar, para uma coroa de um rei, de uma rainha, né? Uma tiara. Então vamos pensar assim, depois dele lapidado, é que ele vai ser colocado naquela canga. Isso chama canga, né? Onde ele é preso. Então aquela canga são os espíritos necessitados. Então o diamante estando pronto, ele pode ser adaptado à canga. Enquanto ele não estiver lapidado, ele não é colocado na canga. Então é mais ou menos desse jeito. Muitas vezes, um poderoso médium, veja bem, nós já falamos a respeito desse negócio poderoso, não existe poderoso, né? Mas aqui eu vou tentar explicar novamente outra coisa. Muitas vezes, um poderoso médium produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Basta-lhe colocar as mãos na mesa para que, no mesmo instante, ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. Tá bom, vamos voltar aqui. Muitas vezes um poderoso médium. Então você já ficou sabendo que esse termo poder, poderoso, não existe. O que existe é o médium mais ostensivo, o mais experiente, o médium mais educado, o médium que séculos e séculos ele vem trabalhando para chegar naquele ponto. Segundo alguns comentários,
de Geraldinho Lemos, Chico Xavier, para realizar o que ele realizou aqui na última encarnação dele como Francisco Cândido Xavier, ele se preparou mais de 3.800 anos. Mais de 3.800 anos ele se preparou para fazer o que ele fez aqui agora, na cidade de Pedro Leopoldo e na cidade de Uberaba. Olha só para você ver. 3.800 anos. 3.800 anos, gente, não é 3 dias e 8 minutos, não. Não é isso, não. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, hoje, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli, Chico Xavier, esses médios, vocês acham que eles educaram seus dons mediúnicos todos que eles possuem nesta existência? Não, gente, não dá tempo. Isso é coisa milenar. Milenar. Divaldo vem lá de mais de 2.500 anos se preparando para fazer o trabalho maravilhoso que ele fez e está fazendo aqui na Terra ainda até agora, no ano de 2022. E Carlos Bacelli? Carlos Bacelli, desde lá da época do Cristo, nós temos informações. Então, o espiritismo não se aprende brincando. Então, não existe médio poderoso. O que se considera poderoso, esse termo, é mais experiente, é mais velho no conhecimento. Ah, mas há 2.500 não existia a doutrina dos espíritos, não existia o espiritismo. Mas existiam os desígnios das leis de Deus, que aqueles que souberam separar o joio do trigo, mesmo sem que a doutrina tivesse sido codificada por Hipólito e Leon Denisard de Rivail, não abjuraram o Cristo. Trabalharam dignamente, inclusive quando eram pedido a eles que abjurassem, eles não abjuravam e entregavam seus corpos às patas dos leões e às fogueiras que clareava os circos de Roma e os locais onde eles eram postos para serem queimados. Porque a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, isso sempre existiu. A comunicação do mundo espiritual com o plano físico, isso não é atributo do espiritismo. Isso não é patente do espiritismo. As pessoas têm que se conscientizar-se disso. Mas a ciência espírita, codificado por Allan Kardec, a única que remonta às causas, não é patente. Não é atributo do espiritismo, mas o espiritismo, como ciência, a única ciência que remonta às causas, mas nenhuma. O resto é tudo enganação. A verdade é essa. O resto é tudo enganação. Luiz pede com todo respeito. Pedir com respeito nada. A pessoa tem mais que reconhecer o valor do Cristo e fazer por onde. Então, muitas vezes um poderoso médium, né? Não existe esse poderoso, então nós já explicamos. Mais experiente, mais antigo, mais conhecedor dos desígnios das leis divinas, mais ostensivo, né? Então vamos pensar que, por exemplo, eu me encontro no número 0, ele encontra-se no número 200. Então ele realiza muito mais coisas. Olha, lógico. Vamos analisar
o nosso número com o número do Cristo. Não tem nem condições. Dizer um número aqui seria hipócrita da minha parte, hipocrisia da minha parte, né? Muitas vezes um poderoso médio produzirá sozinho mais do que 20 outros juntos. Basta lhe colocar as mãos na mesa para que no mesmo instante ela se mova, erga, revire, dê saltos ou gire com violência. Então, Kardec tratando desse efeito físico, né, que esse médio, né, mais equilibrado, mais disciplinado, com mais conhecimento, ele produz ali muito mais do que 20 outros que não possuem. Então, por exemplo, dentre 20 médios, só um possui esse fluido de efeito físico, né? 19 não. Os outros 19 gostaria de também possuir esse fluido, mas não possuem, coitadinhos. Então aquele um só, por ter conhecimento, por ter disciplina, por ter tudo isso que nós já acabamos de dizer, ele consegue fazer tudo aquilo ali acontecer. Mas não é ele. Ele fornece energias de efeito físico aos bons espíritos, para que os espíritos realizem. E a vontade é dos espíritos ali presente e não dele médium. Vamos para o próximo vídeo.